Aí, galerinha, beleza pura, tudo bem com vocês? Mais uma vez, obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos, tá? Climatologia, parte 2, beleza? Pessoal, nesse segundo vídeo, eu vou fazer algumas observações a partir desse tópico, os elementos climáticos. Tudo bem? Partiu? Aí você está perguntando, ô professor, e o ritual geográfico? Estou aqui com a minha família, com meu pai, até minha avó está aqui para fazer o ritual geográfico. E aí, não vai rolar? Vou explicar. Pessoal, o ritual geográfico, você só vai realizar a partir do novo tema, tá bom? Então, qual que é o tema desses vídeos? Climatologia. Então, nos próximos 3 vídeos, o tema é o mesmo, tá bom? Então, a gente vai ter climatologia parte 3, 4 e 5. E daí, depois que a gente encerrar esse tema, eu vou apresentar um novo tema. E com esse novo tema, viu, vovó? Nós vamos fazer juntos o ritual geográfico. Fechou? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Climatologia, parte 2. O que são elementos climáticos, professor? Boa pergunta. Pessoal, elementos climáticos são fenômenos meteorológicos que ocorrem na troposfera. Beleza, professor. Mas eu não estou conseguindo enxergar isso direito. Calma. Dá uma olhada nessa imagem aqui. O que nós temos em destaque? Nós temos a superfície e a partir da superfície você vai considerar que ao redor dela nós temos uma grande camada de ar, que é a atmosfera. Olhando nessa imagem, o que eu percebo? Que a atmosfera ela está dividida em vários pedaços. Verdade. Por que está dividida, professor? Para que a gente possa estudar e entender melhor a atmosfera, as características da atmosfera, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. O pedacinho que está mais próximo da superfície, nós chamamos de troposfera, ok? Olha agora o pedacinho que está mais distante da superfície. Nós chamamos de exosfera. Por exemplo, esse pedacinho que está mais distante é onde nós temos a presença dos satélites artificiais, tá bom? Aqui na troposfera, nós temos a ocorrência dos elementos climáticos. É exatamente aqui que eu tenho a formação das nuvens, que eu tenho a ocorrência de chuva, que eu tenho a ocorrência de ventos. É aqui que eu vou analisar a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade relativa. Tudo bem? Eu vou estudar os elementos do clima. Lembrando, a combinação desses elementos no decorrer dos dias, nós teremos o tempo atmosférico podendo ser nublado, parcialmente nublado ou um dia com muito sol. Lembrando também que esses elementos, eles darão as características do clima de cada lugar, tá bom? Então, de repente, se aquele lugar tem um clima mais úmido, se tem um clima mais quente, é a partir desses elementos também. Para a gente encerrar esse vídeo, eu vou analisar com vocês alguns elementos. Então, eu vou pedir para você pensar em um elemento e eu vou tentar, olha só, vou tentar puxar esse elemento que você acabou de pensar aí do copo aqui, hein? Então pensa aí, rapidinho, hein? Pensa aí que eu vou tirar ele daqui, ó. 1, 2, 3 e pum! Temperatura. Foi esse elemento que você escolheu? Não foi? Fica para uma próxima, eu vou ter que falar dele, tá bom? Temperatura. O que é temperatura, professor? Pessoal, temperatura é a quantidade de calor presente no ar, tá bom? Vou dar um exemplo. Então você saiu aí pelas ruas da sua cidade e está muito quente. O que isso representa? Que no ar da sua cidade, que esse ar da sua cidade está com muito calor, ou seja, está com uma temperatura elevada. Depois de algumas semanas, você saiu para dar aquela volta tradicional sua aí e você percebeu que está muito frio, tá bom? Então o que isso representa? Que o ar da sua cidade nesse dia, nesse momento, ele está com pouco calor e a temperatura ela está mais baixa, beleza? Sendo importante, ó, destacar aqui, para a gente conseguir medir a temperatura, a gente usa um instrumento muito conhecido por todos, né? Que é o termômetro, ok? Escolhe outro elemento, segundo elemento, hein? Escolhe aí, ó, aqui, pensou, tum, aí ele aí.
Umidade relativa. Já ouviu falar? Já sabe o que é? Não sabe? Então vamos lá. É o seguinte: umidade relativa é a quantidade de vapor de água presente no ar. Tá bom? Beleza, professor. Na verdade, mais ou menos. Pensa no seguinte: pensa em um lugar, tá bom? Nesse lugar tem muita vegetação. É um lugar que tem muitos rios. E esse lugar está muito próximo do oceano, tá? O que vai acontecer? Então, nesse lugar, a gente vai ter muito vapor de água presente no ar. Então, eu vou ter uma umidade relativa muito elevada. Da onde que veio todo esse vapor? Da onde que veio toda essa umidade? Através da transpiração da vegetação e da evaporação da água dos rios e do oceano. Tranquilo? Agora vamos imaginar um segundo lugar, tá bom? Então a gente vai para esse segundo lugar. Pum. Nesse segundo lugar, praticamente já não tem mais vegetação. Foi tudo, ó, passaram o facão, ok? Tem poucos rios e está muito distante do oceano. Então o que acontece? É um lugar que vai ter pouco vapor de água no ar, tá? Então a umidade relativa vai ser uma umidade relativa mais baixa. Beleza? Lembrando que a presença desse vapor é muito importante para a formação das nuvens e para a ocorrência das chuvas. Tranquilo? Para a gente encerrar, o último elemento, hein? Pensa aí que eu vou buscar ele aqui. Tomar um golinho antes. Pensou? Vou pegar ele aqui então, ó. Pressão atmosférica. Professor, já caiu na prova de ciências, eu acabei errando, esqueci. É o seguinte, olha só. Primeiro ponto. No caso, o ar, ele tem peso, tá bom? Nossa, professor, tem peso? Tem peso, tá? E uma vez que o ar tem peso, o ar vai exercer pressão sobre toda a superfície terrestre. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar essa imagem aqui, tá? Então, eu tenho a superfície. E o que eu percebo? Então, eu tenho esses dois carinhas, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse carinha que tá nesse lugar mais baixo. E tem o bonitão que está nessa área aqui mais elevada, tá bom? Beleza? Então, o que você vai ter que considerar? Então, vamos imaginar aqui, ó, uma coluna de ar sobre a cabeça desse cara aqui e daquele bonitão lá, tá? Onde que a pressão, o peso do ar é maior? Vai ser justamente aqui, uma vez que a coluna de ar é maior, tá? Naquele outro cara, ele também sofre pressão do ar, mas é uma pressão menor quando a gente compara com esse carinha aqui. Então, aqui a gente tem uma pressão baixa e aqui uma pressão alta. Só isso, tá? Isso daí é importante para a gente entender a circulação do ar, ou seja, os ventos, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente sempre vai ter o ar circulando de uma área de alta pressão, que seria aqui, para uma área de baixa pressão. Tranquilo? Então, nós encerramos o segundo vídeo, tá bom? Por aqui. E eu aguardo vocês todos no nosso terceiro vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!